de acompanhamento. Explique então, por favor, o que é um CRAS em relação... O que é um CREAS? CREAS, né? CREAS, isso. Porque o CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social. O CREAS é um Centro de Referência especializado, é isso? Isso, de assistência social. Por que eles foram criados? Porque se identificou, né, que a demanda para a intervenção da política de assistência social, que antes era assim, né, o senso comum imaginar tudo que é relativo ao pobre, que as outras políticas não dão conta, é de responsabilidade da assistência social. E já com a Constituição Federal, ela foi reconhecida como uma política pública não contributiva e que deveria ter uma especificidade, portanto, de intervenção. Se propôs a ofertar proteção social não contributiva à população brasileira. E aí foi identificado um conjunto de vulnerabilidades que denominou-se e que se organizou uma oferta, né, de ações, serviços, programas, projetos e benefícios para atender estas situações de vulnerabilidade, que seria o corte de renda e a ausência de acesso a bens e serviços. E, portanto, se previu um equipamento público que daria uma oferta geral em todos os municípios. Então, todos os municípios brasileiros deverão ter, no mínimo, um CRAS, dependendo do seu tamanho, se até 20 mil habitantes, 2 se até 50 mil, 4 acima e até 100 mil, e 8 se for metrópole ou capital, né, e região metropolitana. Hoje os municípios têm muito mais, porque perceberam a necessidade e a importância desse equipamento, né? Então a maioria tem mais de 10, 12, 20, as grandes cidades. Eles se situam em regiões de maior vulnerabilidade do município e eles prestam efetivamente, eles fazem a busca ativa das famílias que ainda não recebem o Bolsa Família ou não estão inseridas no cadastro, uma identificação pela leitura do cadastro, o levantamento do perfil e das necessidades dessa família, o encaminhamento para as ações que são necessárias de outras políticas, como saúde, educação, justiça, documentação, trabalho, e o acompanhamento sistemático daquelas famílias que têm maior dificuldade em manter os seus laços, as suas relações e a função protetiva junto aos seus membros. Então, uma equipe de profissionais, assistente social e psicólogos, e depois educadores e outros profissionais complementares de nível médio, estabelecem um plano de acompanhamento a estas famílias, que também se propõem a uma meta do que se quer atingir. Isso nos CRAS. Isso nos CRAS. E nos CREAS? Nos CRAS ainda tem mais coisa. Ele ainda pode conceder benefícios, ele tem grupos intergeracionais e por ciclos de vida, de convivência com idosos, crianças, adolescentes, mulheres. Então, dependendo da temática e da prioridade do público que se tem naquela região. E também um serviço novo, que é um acompanhamento a pessoas com deficiência e idosos que estão em casa sem acesso, né, às demais políticas públicas, e há um acompanhamento, uma orientação da família de como se relacionar, como tratar estas situações e os encaminhamentos que se fizerem necessários. Pois não. Agora, aquela explicação da diferença daquela letrinha E, do CREA. Entre CRAS e CREAS. Sim. Então, também se verificou que em algumas regiões, normalmente em cidades acima de 20 mil habitantes, estas pessoas também estavam expostas a situações de risco. E aí se previu a garantia da proteção social especial. Para o atendimento em meio aberto, é que se criou esse equipamento CREAS. Então, em todos os municípios que se identificar... Desculpe, mas o que a gente entende por meio aberto? O que devemos meio entender? Aberto é não institucionalizado. Sim. Que não é atendido em instituições de longa permanência, ou abrigos, ou casas-lares. Esses são a alta complexidade, é feito pelo poder público e pelas entidades não governamentais, e é quando estas pessoas já romperam os laços com as suas famílias, e aí vão para uma instituição que fica com a tutela e a guarda destas pessoas. Idosos, pessoas com deficiência, criança e adolescente. Problemas mentais. Com problemas mentais, aí depende, porque também tem uma intervenção da área da saúde, né? Quando é doença mental. Sim. Quando é deficiência e ruptura de vínculo familiar, sim, é a assistência social, né? Então, o que não é atendido
nestes abrigamentos, nesses acolhimentos, em instituições ou em famílias acolhedoras, é atendido em meio aberto, num equipamento em que a pessoa vai, tem o atendimento e retorna para sua casa. Mas é um equipamento Público. A senhora fala público, mas existe uma sede, um local determinado, não é itinerante. Tem os dois modelos. Sim. Né? Por quê? Porque como ele atende situações de população de rua, abordagem, situações de criança e adolescente em exploração no trabalho, de pessoas vítimas de violência, de abuso, de exploração sexual, adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, quer dizer, tiveram um conflito com a lei e houve uma determinação judicial de prestar serviços à comunidade ou de estar em liberdade assistida. Então, esse conjunto de população é atendido num equipamento que hoje tem a modalidade de ser situado num espaço físico, com a obrigatoriedade de ter em todos os municípios acima de 20 mil habitantes, mas que, se verificado a necessidade de tê-lo em municípios menores, é possível fazer um consórcio ou um convênio entre um conjunto de municípios menores e as equipes se deslocam para cada um desses municípios que estão assim alinhados. Né?